Eu sou o Daniel e hoje eu vou contar uma história do jogo do Nintendo 64 que nunca existiu. Já deve ter ouvido falar no canal Golart ou em outros lugares, chamado de Catástrofe Play, não sei falar o nome, Crow. Então, ele era um jogo de Nintendo 64, foi direto pro GameCube. Na propaganda desse jogo, esse jogo ficou muito famoso, mas muito famoso mesmo. O cara fez um show e ficou famoso, só que tinha um problema. Ele acabou perdendo todo mundo da empresa. E isso acabou deixando ele sozinho trabalhando no jogo. Até que isso aconteceu. Um cara tinha achado uma cópia barata do jogo. Quando achou, ele comprou. Mas quando comprou, não sabia o que estava para guardar. Ele entrou e viu um corvo correndo no hospital. Isso foi inspirado em um desenho da filha do cara, de acordo com ele. Então ele viu um cara pulando. Então ele estava lá, ele viu um quadro. Entrou e era um negócio de sala de brincar. Na verdade tinha até um bagulho que ficava olhando pra ele. Cadê a orelhinha, minha orelha? Então tava tudo estranho. Vamos falar assim. Tava tudo meio estranho. Então ele decide. Então o cara tava lá. E quando ele entrou, ele viu um outro pinguim que falou um monte de coisa e o jogo travou e reiniciou. E ele acabou voltando pro mesmo lugar. Foi e viu. E ele foi pra lá, mas quando ele foi pra lá, não tinha. Ele ouviu o telefone tocando. Ele foi pra lá, tentou ligar, mas não dava. Aí ele viu o corvo correndo. Jesus Cristo. O corvo entrou em um lugar estranho. Mas aí o garoto falou: ué, mas não tem alguma coisa secreta aqui? Realmente tinha alguma coisa secreta. Tinha uma... Foi cachorro. Minha cachorrinha entrou aqui dentro. De repente, era uma sala preta. Ele encontrou um barco e um... Meu Deus, uma cachorrinha chata. E ele encontrou também... Ele também encontrou um pinguim. Ele estava com um Nintendo 64 em sua mão. Quando ele estava com o Nintendo 64, ele pulou na água. Sem motivo. Você também pode pular. De repente o garoto entrou em um lugar onde tinha um ritual. Ritual não, na verdade um funeral. Falou com a mulher, com uma corva ali perto, mas ela não falou nada. Então o cara continuou seguindo em frente. Desceu o negócio e de repente ele ficou se contorcendo e apareceu uma criatura ali. Mas descobrimos o mistério. Encontraram o cadáver do cara e parecia que o cara tinha se matado. E tinha uma carta falando que ele não podia mais viver no mundo. Então o cara, na verdade, que coisa aconteceu? Jogou ele novamente e um espantalho estava ali. O cara chegou perto, mas o bicho desapareceu. Então ele entrou em uma casa. Mas a casa... Ele só entrou na casa ao invés de ir pro trabalho porque o lugar estava todo quebrado. Então ele foi pra casa. Quando ele entrou em casa, tinha uma sala, parecia um filme de terror. E de repente tinha um corvo na beira da morte, parecia um coração. Mas isso aconteceu. Um monstro, um espantado, não tem aqueles espantados, aquele bicho que o bicho ficou se contorcendo. Eu me esqueci de falar que tinham dois monstros que estavam indo na direção dele. Então, era um dos espantalhos. Então, quer dizer que deu merda. Então, quer dizer que essa história... A história foi inspirada em um jogo de terror, mas não era terror. Era pra ser um jogo que ia dar sucesso, mas o cara ficou tão depressivo que fez um jogo de terror. Então, é essa história. É isso, tchau.